Eu digo sempre, estou-me nas tintas para o que os outros pensam, mas na verdade que ninguém nos ouve causa-me bastante stress. E às vezes até tenho que tomar medicação para isto acalmar. Eu preocupo-me muito, eu sei, eu preocupo-me muito com a opinião dos outros, mas sei lá porquê. Talvez porque eu não quero que falem mal de mim, não. Eu não te sei explicar. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Como é que eu me sinto mal? Eu sinto mal porque não quero que os outros me vejam sequer, muito menos ter que me expor. Aí é que nem sei. Vê lá tu que eu chego-me a sentir mal só de pensar o que é que os outros vão dizer se eu disser que não ou se não for como eles querem. Eu acho que até pode ser um nível de perfeccionismo. Eu sei que pode ser um exagero, mas olha, assim também te digo, não tenho sequer um dedo a apontar. Olá, o meu nome é Helder Peneda e eu ajudo-te a assumires o comando da tua própria vida. Tens medo de ser julgado? Tens medo do julgamento? Neste vídeo vais aprender como comandares a tua própria vida e soltares de uma vez por todas esse medo nojento que te atormenta e que te paralisa. Essencialmente, paralisa-te. Não estou a sentir que sou feio. Quero ter mais confiança em mim próprio. Quero acreditar. O medo de julgamento ele está ligado à aparência física e à autoestima. Desejas sentir-te mais confiante, ou mais seguro, ou mais segura, em relação ao quê? Àquilo que é a tua imagem. Para quê? Para não teres de te preocupares com a aparência, ou com aquilo que os outros pensam neste caso. Então, o outro ponto é o medo de julgamento, o medo de olhar do outro, o medo de afirmar e dizer chega, isto para mim não dá. Então, muitas das vezes, tens esta dificuldade. O que é que os outros vão pensar quando tu não impões os teus limites? É desconfortável para ti. Sentes que vão deixar de gostar de ti. Sentes que vais desiludir ou desagradar os outros. Outro pode ser o receares ficar doente e de repente, como tu não consegues dar resposta àquilo que foi pedido, então tu sentes-te mal por isso. E o perfeccionismo vai também carregar-te. Porquê? Porque ser perfeito, perfeccionista, é a necessidade de controle. Tens medo de ser julgado ou de ser julgada por eventuais falhas de imperfeição. O que te leva a esforçar muito mais. Para quê? Para seres perfeito. Em tudo aquilo que tu fazes. Então, o perfeccionismo ele não pode ser uma forma. Não devia, mas ele é de facto uma forma para tu evitares o julgamento. Mas ele também pode ser uma excelente forma para te causar, para além disso, mais stress e mais ansiedade. Porquê? Porque é contra-natural. Porque a natureza não é perfeita. Na natureza não existem linhas retas. Outro, o medo de errar. O medo de errar e não ser capaz. Medo de julgamento. Medo de não deixar os outros orgulhosos. Principalmente aqueles que tu amas. Então, a necessidade de aprovação, essencialmente e especialmente para as pessoas que tu mais amas. Tens medo de desapontar aqueles que são importantes para ti. De não corresponder àquilo que são as suas expectativas. Tens medo de te levar a uma autodestruição e o facto de não assumires os riscos, porque preferes não fazer do que falhares e no final ser julgado ou julgada. Por isso, vamos desbloquear esses medos nojentos. Mas antes de sabermos o que é de facto, a questão do julgamento, primeiro temos que perceber o que é o medo. Então preparei para ti aqui uma analogia que para mim faz muito, muito, muito sentido. O medo é um pensamento. Então se é um pensamento, o pensamento é uma semente. Então, cada semente que está aqui é um medo. E se o medo é uma semente, é daquele tipo de semente que ela vai crescer, nem que seja no alcatrão. Aqui está a terra, mas ela cresce nem que seja no alcatrão. Elas multiplicam-se e multiplicam a sua essência. A semente ela vai carregar o DNA daquilo que é a sua espécie. Não podes plantar, por exemplo, espinafres e colher brócolos. São sementes de espécies diferentes. Então o que é a semente do medo? A semente do medo ela vem sempre de outras pessoas. De experiências negativas, de histórias, de medos ou coisas que viveram e elas transmitem estas experiências. E a maior parte das pessoas são tipo pássaros, comem as sementes e depois andam para aí a distribuir pelo planeta. Então as pessoas fazem isto. Simplesmente porque não têm conhecimento. Então isto, os nossos medos, eles não são nossos. Nós vivemos num mundo onde o ter vem depois do ser. O que significa que nunca deixes ninguém mexer no teu terreno. O que é o terreno? A tua mente, o teu cérebro. Tudo tem que ser controlado pelos pensamentos que colocam lá, pelos medos que te deixam. O medo é uma semente que ela vai nascer em qualquer terreno. Eu dei-te o exemplo do alcatrão. Ela vai reproduzir-se tranquilamente no alcatrão. Então, o que é efetivamente a Terra? A Terra é a tua mente, é um espaço vazio do cérebro onde o cenário ele é propício e é fértil para criar filhotes e para se desenvolver muito rápido. Por isso é que tens que perceber quais são as condições que tu tens de anti-medo. E já lá vamos. Então o que é o adubo? O adubo é como se fosse algo ainda mais poderoso que vai ajudar ainda a alavancar mais medos, ações e comportamentos.
conversas e escritas negativas, histórias que tu ouves, notícias que tu ouves e vês, isto faz ainda triplicar a aceleração do crescimento. Então, e quem é o agricultor? O agricultor és tu. Tu é que te expões a esta cultura. Tu é que és o responsável pela tua terra. Então, um exemplo muito prático. Helder, olha, e quando alguém te pede opinião? É como eu gosto. Aí, eu digo assim, olha, posso só fazer uma questão? Mais que uma, mas normalmente é sempre assim. Já estás a cuidar da tua própria vida? Estás a cuidar do teu sono e da tua saúde? Estás a cuidar de ti e da tua família? Já estás a prosperar? Já estás a ajudar outras pessoas? Ah, não. Porque ou é sim ou é não, é claro. Então eu agradeço-te. Mas a tua opinião não me interessa. Porquê? Porque a terra é minha. Eu não quero que me coloquem lá lixo. A tua opinião é tua. Não quero o teu caixote de lixo. Eu não te pedi nada. Se eu não te pedi nada, eu não sou nenhum centro de reciclagem. Então fica para lá com esse medo. Outra coisa curiosa sobre determinada colheita. Essa é aquela expressão, tudo o que se planta, colhe-se. Certo? O que é que tu achas disto? É verdadeiro ou falso? Pois é. Talvez estejas a achar verdadeiro, mas se disseste falso, isso é mentira. Porquê? Porque tu podes colher o que não plantaste, podes plantar e não colher, podes abandonar a plantação, podes plantar mas a terra não pode não corresponder, podes plantar mas o clima pode destruir tudo, podes plantar e perder tudo por causa de uma determinada praga. Por exemplo, podes plantar tâmaras e não as vais colher em vida. Porquê? Porque as tâmaras elas não são geneticamente modificadas e levam cerca de 80 a 100 anos até produzir os primeiros frutos. Podes não colher em vida. Tudo o que se planta, colhe. Falso. É mentira. Então, qual é a única ferramenta que tu tens para acabar com esta praga? São os pesticidas. E o que é que eu chamo pesticidas? APC. Ações positivas de confronto. Se tu não enfrentares, se tu não decidires atacar, esta praga não acaba e vai-se continuar a reproduzir. O medo é uma sensação que te proporciona um estado de alerta. E existem dois tipos de medo. Primeiro, aquele que é o reflexo, o medo de reflexo, também é chamado instinto de sobrevivência, e este gera uma resposta fisiológica, uma resposta logo de ação, e este tipo de reação não pode ser dominado por completo. Então é uma resposta do cérebro primitivo que nós temos. O segundo medo, esse sim, é o que tu consegues tratar. Um medo que paralisa. É um medo que compromete as relações sociais. É um medo que causa sofrimento. É um medo que te traz problemas psicológicos. Então é aquele que impossibilita o desejado. Ele retira-te do foco. Não consegues estabelecer metas com este medo. Então este é o motivo pelo qual nós temos os medos. São as sementes que vêm de outras pessoas. Nós, como humanos, um dos grandes medos, segundo os estudos, que está muitas das vezes à frente do medo da morte, é o medo de falar em público. Porquê? Porque existe a possibilidade das pessoas não aprovarem o que nós dizemos, de sermos julgados, o que leva a um sentimento de rejeição. Então, nós, na nossa pré-história, quando uma tribo ou quando alguém não te aceitava um elemento na tribo, quando esse não era aceito pelos seus líderes, ele era expulso da gruta. Então ficava sujeito a quê? A condições extremas climáticas. Aos predadores abundantes. O que normalmente resultava no quê? Na morte desse elemento. Então este comportamento ficou gravado no nosso inconsciente, na nossa memória genética. E ainda hoje comportar-nos de acordo com quê? Com esta aprendizagem que lá está escrita. Por isso é que nós temos medo que nos critiquem. Porquê? Porque sentimos que vamos ser rejeitados da tribo. Então, o julgamento. O julgamento é exatamente o medo de ser avaliado negativamente pelos outros, seja pela aparência, seja pelas ações, seja pelas opiniões, seja pelas decisões. Ele envolve uma preocupação que faz com que gere insegurança, ansiedade e dificuldade em nós posicionarmos na nossa vida. E porquê isto? Porque é o desejo da pertença, da aceitação, da validação, de ser respeitado, de ser amado. É uma das principais necessidades do ser humano. Exatamente por isto. Mas nem sempre nós sentimos isto. Nem sempre isto se verifica na nossa vida. Embora existam pessoas que precisem disto para avançar, é importante perceber que com treino nós conseguimos ser mais autónomos, mais livres e sem tanta necessidade de validação. Isto é, desbloqueamos e aceleramos mais rápido. Só assim é que nós podemos continuar o nosso caminho em direção aos nossos sonhos, em sermos livres, autónomos e sem medo.
daquela que seja a opinião dos outros. Então, para isso, eu tenho aqui um desafio para tu completares estas frases e para enfrentares o teu medo para ultrapassares esta situação mais rápida. Ação positiva de confronto. Então, as frases são estas. Se eu tivesse menos preocupado com aquilo que as outras pessoas pensam de mim, a primeira coisa que eu começaria a fazer seria, e faz a tua ação, a opinião de alguém com quem eu me preocupo demasiado é: tu tens que perceber o que é que está a acontecer. Tens que perceber o que é que leva a chegar aí. Se eu me aceitasse em pleno e me preocupasse menos com a aceitação dos outros, as coisas que eu diria a mim mesmo com mais frequência seriam as seguintes, seriam as frases. Como? E escreves as frases que tu dirias a ti mesmo. A vantagem de ter a validação dos outros é... Qual é a vantagem? Serve para quê? Para feedback, para melhorar, ou serve para te... O que é que tu sentes? 5. Isso é importante para mim, neste caso para ti, porquê? 6. A vantagem de não ter, de depender da opinião dos outros é... E isso seria importante na medida em que... E completas. Para depender menos da validação e aceitação dos outros, eu poderia começar por... E descreves. O que é que tu vais fazer? Então, da próxima vez que surgir um medo, de que forma é que podes lidar com ele? Aplica este passo a passo. Se não tivesses medo, qual é que seria a coisa mais ousada que tu farias nos próximos 5 anos? Não tenho visão para 5 anos. Nos próximos 2 meses. 2 meses, se calhar. Então pronto. E no próximo mês? E o que é que vais fazer no imediato? Em que é que isso mudaria a tua vida e o teu desempenho? Como é que tu te sentirias? Que resultados poderias efetivamente alcançar? E eu tenho uma questão que me gosto muito, que é: o que é que pior pode acontecer? E se correr mal? Espera, e se correr muito bem? Como é que eu posso crescer como pessoa a partir desta experiência? O que é que eu vou já aprender? Lembra-te o que eu te disse atrás. Tens 2 formas apenas. Ou ganhas, tens resultados efetivos, ou aprendes. Quais são as 3 características positivas sobre esta situação? Tu, se não tiveres isto escrito, se não tiveres isto claro, vais deixar o teu inconsciente dominar. O teu inconsciente é como se fosse aqui uma parte burra do cérebro. A parte racional é que está no comando. Nós, diariamente, 77 mil pensamentos, ou decisões, microdecisões, são feitas no modo inconsciente. Não há novidade aqui. Porquê é que não mandas o consciente? Porquê é que não estás já a assumir? Então eu vou-te deixar aqui o link aqui em baixo para tu poderes descarregar já o teu mapa com o teu desafio para colocar já na prática. Eu comando. E tu? Também comandas a tua própria vida? Olha aqui, vou-te deixar aqui este vídeo que este é especial para ti.